Agora, eu nunca precisei de inferno, nem de diabo, nem de coisa alguma para levar as pessoas a abrirem a compreensão, o entendimento, a alegria de viver e de servir e de se dar. Eu acho um desperdício extraordinário a gente ficar escatologizando o que precisa ser existencializado com amor. Tudo que a gente repetiu milhares de vezes hoje aqui. É perda absoluta de tempo, é um desvario, é uma distração, é um afastamento de Deus. Esse discurso todo coloca o indivíduo no máximo com um medo e com uma relação de barganha com Deus, mas não gera a paixão espontânea. Senão é como uma mulher que diz: eu vou tratá-lo bem porque senão ele vai me dar uma surra. Não, eu quero é seduzi-la, eu quero amá-la, eu quero que o meu amor a enterneça. Como, por exemplo, os meus filhos. Eu tenho um filho mais velho gay. Eu tenho uma neta mais velha de 24 anos gay. E que pra mim não significam absolutamente nada. Eles são alguns dos seres humanos mais lindos que eu conheço. Aí, se for comparar com a Torá, eles estão perdidos. São uma abominação ao Senhor. Agora, no mesmo texto da Torá, que se diz que isso é uma abominação do Senhor, também se diz que não se pode comer animal com casco dividido. E tem uma lista de dietas equivalentes no mesmo capítulo e na mesma sequência, absolutamente insuportáveis. Não, são suportáveis e boas e saudáveis. Respeito a sua opinião, porém, eu acho bastante contraditório dizer alguém que acredita que a Torá foi dada pelo Pai, pelo Eterno, e dizer que as regras que ele deu é somente uma dieta, é uma coisa pesadíssima, etc e tal. Eu acho que é contraditório pelo próprio fato de ter vindo do Pai, do Criador, do Eterno. Depois de Jesus, não. Depois de Jesus, sob hipótese alguma. Porque aquele pessoal todo a quem Jesus acolheu, do ponto de vista da Torá, eram os que deveriam estar fora de tudo. Mas é curioso, porque Jesus disse que ele não veio tirar nenhuma vírgula, mas que era para cumprir toda a Torá. Não, ele não fala que ele veio, pastor. Não. Segue a leitura, ele fala que se vocês não cumprirem, ele não fala dele. Diz, vocês não cumprirem... Não vim para revogar, certo. Eu vim para cumprir. E na sequência ele diz, se vocês não cumprirem... Aí ele diz, Ele diz, o judeu que continue judeu, mas que aquele, como você citou, é muito interessante aquela passagem dele diz do converter, o que nasceu não judeu, que ele continue assim. Mas em nenhum momento Jesus revogou aquela lei que ele diz vir do Pai. Na prática dele, pelas pessoas que ele acolheu. Mas isso não é revogar a lei. E o evangelho transcendeu ao judaísmo em Jesus, é dos gentios. Muito então, bem, para os gentios, quem tá falando aqui é não para os judeus. Na graça de Deus, feliz por ser alcançado pelo favor imerecido, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa, exceto com esse amor que me incluiu. Então, se você eu não cumpro essa dieta... O amor de Deus nunca excluiu. O que exclui é a intolerância das pessoas. Mas agora, da mesma forma que há tantos cristãos intolerantes hoje, e da mesma forma que a Inquisição matou tantos judeus, então vamos e tantos parar cristãos com isso. em nome de Jesus. Espera. Então vamos só a questão da dieta, eu falo. Vamos deixar a dieta do lado, porque eu falei foi de um filho gay, de uma neta gay. Ok. Isso mas, é uma dieta, não é uma dieta. Eu compreendo. Mas eu digo que do ponto de vista até lógico, se Deus, ele outorga certos mandamentos e ele diz isso aqui é bom, isso aqui é eterno, como o Shabat, por exemplo. Agora, não isso é bom e eterno. Mas isso não significa que isso é excludente e que os não-judeus tenham que cumprir isso. Os não-judeus, aliás... Não é eterno. Pera, só um pouquinho. De acordo com o versículo que o senhor citou muito bem, aquele de Malaquias... eu tô me referindo a Malaquias. Lá na fonte a gente tem esse passo de acolhimento. Se o ser humano é intolerante e se Jesus aparece com uma mensagem de acolhimento, essa mensagem tem que ser repetida hoje. Hoje essa mensagem tem que ser repetida nas igrejas, tem que ser repetida nas sinagogas, tem que ser repetida por todos. Mas é o que nós temos que fazer. E é o que Paulo fez. Mas não há necessidade nenhuma de invalidar algo que o Eterno deu. Não, eu não estou invalidando, está invalidado. De acordo com a sua crença. Mas é de acordo com a minha crença Mas de acordo com a minha leitura, suas fontes têm traduções erradas. A sua crença. Eu também posso afirmar isso. Eu não estou julgando a sua crença, eu estou dizendo que na sequência do evangelho de Jesus não é assim. E o apóstolo Paulo chega a dizer, chama toda a lei que ficou para trás, está lá em Colossenses, no capítulo 2,
de escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual foi inteiramente rasgado e encravado na cruz. O que Jesus quis dizer quando disse está consumado, está pago, é que ele cumpriu aquilo que não era cumprível. Você pode cumprir as exterioridades, mas na subjetividade você sabe que você é um pecador que transgride essa lei milhares de vezes na sua vida, todo dia. Eu respeito, mas eu acho só que tem uma coisa muito... Sim. Só para o pessoal entender. Sim, ok. Que as escrituras, elas valem exatamente cada letra. Antes elas valem da mesma forma como hoje. Ou tem uma adaptação? No Evangelho não. No Evangelho isso é uma progressão. E Jesus é o ômega. Mas é que para os judeus o Evangelho, o Novo Testamento, ele não... Existem convergências e divergências. Certo, e a gente chegou a uma divergência irreconciliável, que é essa na qual Jesus é a consumação. Pastor, o próprio Moisés eu disse, respeito. Eis que virá depois de mim alguém que vos ensinará todas as coisas. Moisés fala que virá alguém como eu. E Jesus, de acordo com os evangelhos, é o próprio Deus. Então esse versículo não pode ser aplicado a Jesus, porque Moisés fala alguém como eu, e de acordo com os evangelhos, Jesus é o próprio Deus. Ele não é como Moisés. Moisés ele é mais do que Moisés. Estão falando da partida de Jesus na cruz em Jerusalém. Vamos, deixa só eu colocar aqui o ponto que me trouxe para fazer observação, porque eu acho que a gente pode seguir sem problema. Eu respeito a sua visão enquanto cristão. O que eu quero deixar claro é que quando você chega, por exemplo, o senhor chega, por exemplo, e diz, tal lei não é válida, etc, etc. Eu compreendo se você colocar assim, se o senhor colocar assim, para nós, essa lei não é válida. Da mesma forma que eu posso também dizer, para mim o evangelho não é válido. E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode... Para mim não me diz nada. Não, muito bem, muito bem. Eu tenho total respeito por essa declaração. Muito bem, mas o que eu acho que é importante é compreender o ponto de vista de cada um. Por quê? Pelo cristianismo, as leis foram dadas para salvar o ser humano. Pelo judaísmo, as leis foram dadas para educar o ser humano. Não, o cristianismo não crê que a lei salva ninguém. Mas ela foi dada para salvar. Ela foi dada para salvar e não salvou. E por isso que Deus escolhe então a graça. O Novo Testamento diz que a lei condena. Não, pastor. Condena a lei a Romanos. Não, o ponto de partida do Novo Testamento diz que a lei foi dada para os hebreus, para os israelitas, para que se salvassem. E como eles não conseguiram se salvar, ou seja, portanto a lei condenou, então foi dada a graça. Isso é o que diz, essa é a teologia cristã. A lei condena. Para nós, não, a lei não condena. Para nós, se você não tem lei, você não tem respeito de pai e mãe, você não tem família, você não tem... Mas veja a nossa sociedade, ela não tem disciplina. Não, mas eu tudo isso não levou a uma sociedade regrada. Eu tô falando de mim, de você. Sim, nós, mas a gente podemos responder por nós. Muito bem, então o que eu quero finalizar isso porque eu acho... Um minuto de preocupação com a lei, mas a cumpro naturalmente quando eu me submeto ao amor. Ok, essa é a sua opinião. A minha opinião que aquilo que o Eterno deu é bom, é útil e não é um fardo. Só é um fardo, eu concordo que pode ser progressivo, só é um fardo quando existe... A Zohar, deixa, a Mishnah, perdão, o Talmud... Só é um fardo quando entra o excesso. A lei de Deus é boa. O fardo é quando entra o excesso. O fardo é quando entra... Santa, perdão. Boa. Muito bem. Eu sou mal e vendido à escravidão do pecado. Eu não acho que eu sou mal e nem que você é mal. Acho que você é maravilhoso e que todos nós temos uma alma divina. Não somos pecadores, pecamos. É porque você a diferença me entre o pecador... Agora. Eu tô falando dessa conversa. Antes. Eu tô falando dessa conversa. Eu tô falando da natureza humana. Tô falando da natureza humana. Disso que eu tô falando. Ok. Da natureza humana. Ok. Para nós, judeus, a lei não foi dada para salvar, ela foi dada para educar. Uma criança, quando o pai educa ela,
e ela erra, o pai não fala, a educação não serviu, ele fala, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Daqui 10 anos, essa criança não vai estar nota 100, mas ela não vai estar nota 3. E o objetivo das leis dentro do judaísmo é fazer com que as pessoas se aperfeiçoem. Mas Deus tendo criado as pessoas imperfeitas, ele seria no mínimo cruel exigindo perfeição dessas pessoas. Não, Deus criar as pessoas imperfeitas. Não pede perfeição. Não, mas o evangelho, mas de acordo com o que o senhor está falando, o evangelho parte do princípio, ok? O evangelho parte do princípio de que Deus criou um ser imperfeito e deu a lei para ele. Criou um ser perfeito que se tornou imperfeito. E este ser, ok, então ele tinha a possibilidade da imperfeição, e esse ser não consegue ser perfeito e, portanto, é salvo pela graça. Ele será condenado se ele não cumprir essa lei. Ora, então Deus errou de outorgar a lei? Então a lei não teve sentido? Ele disse o que nós deveríamos ser se nós não nos tornássemos como nós somos. Mas o processo inteiro é evolutivo, é processual. Nós não podemos viver no primitivismo. Não, mas a gente também não pode viver no relativismo completo. Não há relativismo. A gente tem um dia que é o Shabat, que é maravilhoso. No amor não há relativismo. A gente reúne nossas famílias, nossos filhos ao redor da mesa. O amor não é relativista. A gente tem um ritual. O Sheik tem que dar a visão dele, porque nessa questão também a lei de Deus é eterna e é maravilhosa. Os exageros do homem que desviam. Eu cesso aqui porque eu sou cristão do Evangelho e creio que pela graça nós somos salvos mediante a fé e que isso não vem de nós. Não vem de nós. Isso é graça divina, é misericórdia divina para que ninguém se glorie. Eu acredito na graça divina também. A gente não acredita que a pessoa tem que ser perfeita para ser salva. Nos profetas, nos salmos, e tudo isso, a ênfase é essa. Perfeito. É na graça. É na graça. E no islamismo, a questão da lei e seguir os preceitos da lei em relação, se tem uma modernização, se tem uma visão, como tem pro Caio, de Jesus muda isso quando ele aparece nos evangelhos e fala que essa lei ela pode ser mudada, não é para. E também a questão dos sacrifícios, né? Por que pararam de sacrificar? Tem essa questão? Sim. Por quê? Sim, muito Não simples. podia parar de sacrificar. Não tá escrito em nenhum lugar que não podia parar de sacrificar. Onde tá escrito que não podia parar de sacrificar? Tá escrito em todo o Velho Testamento? Não tá escrito que não podia parar de sacrificar. Tinha um motivo. O que tá, presta atenção. A gente tem o profeta Jeremias, ele diz claramente. É algo que realmente é muito surpreendente. É puro evangelho. Mas aí esse é um problema. Se você vai pegar todas as partes das nossas escrituras, que são humanas, que são abertas, que são inclusivas, e você fala que isso é evangelho, e você quer então dizer que o judaísmo não tá embebido nessa visão, pastor, fica complicado. Eu iniciei dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica e estou concluindo dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu respeito. Eu estou dizendo que o que é como Jesus, o que passa no filtro de Jesus, eu iniciei dizendo, tanto no Velho Testamento quanto até os apóstolos, tem obsolescência no Novo Testamento também. A única realidade que não cai em obsolescência é o ensino, a prática, a encarnação, os gestos, os modos de Jesus. Isso é o que o homem deve ser. Ali eu vejo como Deus é para mim e percebo como eu devo ser para Deus. Eu comecei dizendo isso e concluo dizendo isso. Então... É uma chave que muda tudo. Que muda tudo. Muda inclusive Paulo. Paulo tem conselhos sobre como tratar o escravo. Em Jesus não há escravos. Todos são livres. Entendi. Paulo está fazendo ali um aplicativo circunstancial para lidar com um determinado momento da história humana. Mas de lá para cá, nossa Constituição aqui no Brasil é melhor do que uma quantidade enorme de regramentos religiosos que ficaram em obsolescência perto da evolução humana. Até para o Rabino, e o Caio sabe disso, que até a visão dele vai contra muitos dos evangélicos, Claro, que também eu faço questão de ir, porque eu tenho convicção absoluta de que esse é o evangelho. Que não é uma visão geral dos evangélicos que ele está falando. Eu assumo a minha
particularidade. A lei ainda, algumas regras, inclusive... E vivem num limbo, porque não conseguem ser nenhuma coisa nem outra. Vivem aí num limbo perdido. É o povo mais angustiado da face da terra, são os evangélicos. 70% dos que estão nas clínicas psiquiátricas são evangélicos. Eles vivem entre o rigor do Velho Testamento e não compreendem o Novo Testamento. Vivem num conflito horroroso de alma. É o grupo que mais se suicida. É o grupo mais desesperado porque não vive nenhuma coisa nem outra. Estão no limbo dessa história inteira. Eu não estou querendo discutir, eu acho que a gente até já conversou bastante aqui. Já quem tinha que receber o que quis receber, já pôde tirar a sua própria porção. Só falta agora o Sheik falar. Eu só estou tentando concluir exatamente do jeito que eu comecei. Sim, da chave que é hermenêutica. Sheik, e em relação ao que a gente está falando agora sobre a lei? A questão das leis, usamos as leis porque é continuação. O que é a religião? Leis é o conjunto de leis e normas a serem seguidas, que é o Waze. Olha, siga por esse caminho que vai te levar ao paraíso e assim por diante. Então, nós precisamos das leis. Por isso que o Alcorão, para nós, ele é um código de vida. O Islã é um código de vida. Então, ele tem leis, tem um sistema econômico, tem um sistema familiar, tem um sistema alimentar. Então, o que faz bem? Faz bem dessa forma. Então, essas regras, essas normas, elas, que nós chamamos as leis, elas são importantes. Então, por exemplo, o que os judeus fazem, que nós também, a questão do abate kosher. Também tem. Sim. Halal. Nós, tudo que os judeus abatem, nós podemos, é lícito para nós comermos, porque eles abatem da forma. E os antigos cristãos também faziam isso, abatiam também. Exatamente. Então, os cristãos também. O que é isso? No livro de Atos e foi suspenso depois em Paulo. Isso são leis. Foi uma concessão que Paulo conseguiu do Concílio de Jerusalém e logo depois, adiante, isso tudo caiu em desuso. Ainda nos dias de Paulo. Mas algumas leis... para nós, os muçulmanos... E havia uma discussão entre Tiago e Paulo, né? E Pedro e Paulo. Para nós, continuam. Então, essas regras, como educar o filho, tema econômico, não usar a usura, as formas... Então, dentro da religião islâmica, existe um código de educação judicial. Você tem um código, é uma constituição. E ela é embasada em leis. Sem as leis, seria um caos, seria uma anarquia. E a anarquia seria chegaria a um nível de repor as leis. Não, vamos voltar para as leis, vamos colocar leis, porque são as convenções sociais. Quando você fala de moral, regras morais, costumes, são leis, mas são de outra forma. Nós falamos de religião, que é um código de vida para o bem-estar do ser humano, para que a gente mudam de tempos em tempos. Por exemplo, o respeito. O que é? É uma lei que nós temos que respeitar. É uma lei. Sem o respeito, aqui a gente seria gladiadores. Nos bateríamos. Não, a minha opinião é que vai. Não. O que tem? Tem uma lei chamada, que é uma convenção social, que é uma questão. Eu te respeito, você me respeita. Eu posso discordar de ti, você pode discordar de mim. E continuamos. Tá tudo bem, sentamos na mesma mesa. E o diálogo. E para ter diálogo é preciso ter regras. Para eu estar aqui, tinha regras, leis. Tem que estar às 7 horas, porque vai começar às 7 horas. São leis. E sem as leis a gente não vive. E quem maior do que Deus, o legislador, para saber o que é importante para nós que somos as criaturas dele. Então Deus, ele colocou o amor como uma regra. Ele colocou o respeito como uma regra. São leis que são importantes para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Mas pro Islã, alguma dessas leis elas podem mudar com o tempo ou não? Tem leis pétreas. Algumas tem leis pétreas que não tem como. Eu vou rezar 5 vezes ao dia. Desde que o Alcorão foi revelado até hoje, são 5 orações e tem a forma. Se algum alimento muda e de repente entende-se que faz mal à saúde por algum motivo, ele já não é mais kosher, não é mais halal. A pessoa não deve comer também já não porque pode. Existe o preceito de cuidar da vida. A questão de kosher e halal, quando eu falo halal, significa lícito em árabe, na religião islâmica. Não é só o abate do animal, a forma de abater. É também o preparo. A ração. Vem desde a criação desse animal e a forma de abater. Então, não pode ser nada que seja nocivo à saúde do ser humano. Então, a ração não pode ser
coisas que podem... Tanto que o profeta Muhammad, ele diz sobre, por exemplo, o frango, que vive comendo sujeira. Ele tem que ficar de quarentena antes de ser abatido. Por quê? Para se limpar. Por quê? Porque o kosher ou halal, ele não é somente o abate, mas também a criação, a forma, tudo em volta, tudo isso tem que ser, isso é embasado em leis. Então a lei é muito importante. Posso fazer um adendo pequenininho? Se a gente vai lá para as origens, a gente vai ver na história de Noé, Noah, nome do meu filho. Noah, lindo. Significa sossegado. Tá? É mesmo? De boa, sussa. E ele é sossegadaço. A gente vai para a história dele, a gente vê a proibição de se dilacerar um animal. Ou seja, toda a questão do kasher, do abate, que é como halal, a questão do abate, que tem que ser uma coisa feita com muito cuidado. E também os animais que a gente come, que são animais mais pacíficos e etc e tal, isso vem completamente em contraposição à situação primitiva do ser vivo. Eu de vez em quando vejo lá nos vídeos e me choca ver a hiena, por exemplo. Então só somando essa questão, Sheik, que é uma evolução, vegana. Que essa lei toda é uma evolução para o ser humano. Foi e a grande concedido. maioria dos seres humanos é primitiva. Para nós, essas leis, elas são importantes. Uma mudança dramática. No início, os seres humanos eram completamente veganos. Foi depois que se incluiu o abate de animais. A instrução original da Bíblia começou com de todas as árvores do jardim tu podes comer, as raízes, isso e aquilo. O abate de animal começou depois. Depois do pecado original? Depois do dilúvio. Noé. Depois do dilúvio. Ah, é? Isso para as religiões, para o judaísmo também? Para os muçulmanos não. Caim e Abel, era... Ele faz a oferenda, é verdade. Ele faz oferenda, mas não está escrito que ele come. Mas a questão é boa. Para nós não fala que ele comia. Não, está escrito explicitamente. Mas ele criava para quê? Então, depois disso, o Senhor concedeu que comessem animais. Antes, não. Para nós muçulmanos comem. Para nós muçulmanos, desde Adão e Eva. Verdade. Porque a interpretação do livro de Gênesis, do ponto de vista cristão, aquele abate para vestir Caim era a simbolização de tudo aquilo que viria a ser o sacrifício que nos cobre. Eu não sabia que no judaísmo e cristianismo acreditassem nisso. Para nós muçulmanos já era natureza. Mas só para fechar essa questão, porque o Caio, como defendeu de uma maneira apaixonada, talvez possa ter passado a sensação de que ele não respeita a não, religião. Respeito tudo e todos. Então, o que eu entendo que ele está falando é que às vezes, não no caso de vocês, mas a lei ou as regras são usadas para diferenciar, para separar, discriminar. Assim como o dogma mal usado no cristianismo também. Claro. Por isso a gente falou de Inquisição. Mas é isso que eu tô falando. Eu sou tão radical nesse sentido que eu não creio em cristianismo. O cristianismo começou no quarto século com Constantino. O evangelho não é o cristianismo. Só deixar claro isso, porque claro que toda regra ou todo dogma, quando é elevado, aí cai por terra o que a gente tá falando de amor. Quando você trata um homossexual... O amor não é o mais importante. O mais importante é o respeito. Exato. Mas ele supera o amor. Não, existe. Não, mas existe amor com injustiça. Relacional. Sim, mas existe amor, a alegação de amar com injustiça. Mas respeito com injustiça não existe. O conceito de amor com injustiça não existe. Entendi. Claro. No judaísmo a justiça Olha, por que eu... Desculpe, eu estou cortando vocês. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O problema é que o conceito de amor é muito diferente na maioria das pessoas do que em relação ao evangelho. No evangelho não existe amor sem respeito, sem verdade. Tanto é que Paulo diz em Gálatas no capítulo 5, pois o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E conclui dizendo, contra essas práticas não há lei em lugar nenhum. Pratique isso que você está praticando, a lei de Deus. Opa, só queria falar. Ajude a nossa comunidade a crescer. Obrigado a todos. Links na descrição.